De namorados do ensino médio a lendas do rock, o relacionamento de Stevie Nicks e Lindsey Buckingham foi uma montanha-russa que moldou o som icônico do Fleetwood Mac. Esse era o nosso destino, disse Stevie certa vez. Todas as gravadoras disseram, queremos você e Lindsey. E então começamos do zero, fazendo nossas demos. Seu início apaixonado, suas colaborações no topo das paradas e a separação dolorosa que abalou o mundo da música são bem conhecidos. Mas a história não termina aí. Qual foi o verdadeiro motivo por trás da saída de Lindsey Buckingham do Fleetwood Mac em 2018? Será que eles voltarão a se reunir para uma última turnê? Vamos nos aprofundar em como Lindsey Buckingham acabou de revelar detalhes tristes sobre o namoro com Stevie Nicks. Em uma escola de ensino médio de Palo Alto, no final da década de 1960, um encontro tranquilo, mas profundo, preparou o terreno para uma revolução na música rock. Ali, duas adolescentes, Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, se encontraram pela primeira vez, ambas cheias de sonhos e com um potencial inexplorado que logo incendiaria o mundo da música. Eles não tinham conhecimento da jornada musical que os aguardava. Uma jornada repleta de altos e baixos incríveis. Lindsey, um guitarrista talentoso com um sorriso cativante e dedos hábeis, já estava fazendo seu nome no cenário musical local com sua banda, Fritz. Quando ele viu Stevie pela primeira vez, seus cabelos dourados e sua aura quase sobrenatural o deixaram encantado. Sua voz rica e cheia de alma, muito além de sua idade, parecia ser o elemento que faltava à sua banda. Com um misto de entusiasmo e cautela, ele a convidou para ser a vocalista da banda. No palco, a química entre eles era inegável. Suas harmonias eram eletrizantes, deixando o público hipnotizado e ansioso por mais. Fora do palco, no entanto, eles continuavam sendo apenas amigos, cada um buscando seus próprios interesses românticos, alheios à conexão mais profunda que se formava entre eles. O início da década de 1970 trouxe uma onda de mudanças. O Fritz chegou ao fim, mas para Stevie e Lindsey era apenas o começo de um novo capítulo. Motivados pela ambição e pelos sonhos que compartilhavam, eles decidiram deixar o conforto de sua cidade natal e ir para Los Angeles, onde esperavam deixar sua marca no mundo da música. Essa decisão ousada seria o catalisador para que o relacionamento deles evoluísse de amizade para romance. A viagem para Los Angeles não foi tranquila. Lindsey adoeceu com mononucleose, atrasando seus planos em um ano. Durante esse período desafiador, a natureza carinhosa de Stevie transpareceu quando ela cuidou da saúde de Lindsey. Esse período de vulnerabilidade fortaleceu o vínculo entre elas, lançando as bases para o relacionamento romântico. Em 1972, elas finalmente chegaram a Los Angeles, cheias de esperança e entusiasmo. Não mais apenas amigas ou colegas de banda, elas se tornaram Buckingham Nicks, parceiras na vida e na música. Seu álbum de estreia, que levava seus nomes, foi um trabalho de amor, mostrando seu talento e visão combinados. Mas as duras realidades do setor musical logo os atingiram em cheio. O álbum não foi bem sucedido e sua gravadora os abandonou. Em vez de desistir, eles perseveraram. Lindsey fez shows como guitarrista, emprestando suas habilidades a outros artistas, enquanto Stevie trabalhava como garçonete. Apesar das dificuldades, o amor que tinham um pelo outro se aprofundou. Eles viviam de forma simples, adotando um estilo de vida boêmio que mais tarde inspiraria uma de suas canções mais queridas, Gypsy. Enquanto eles enfrentavam os altos e baixos da vida em Los Angeles, o destino estava se preparando para intervir. Em 1974, Mick Fleetwood, o baterista do Fleetwood Mac, estava procurando novos talentos para se juntar à sua banda. Quando ouviu Buckingham Nicks, ficou imediatamente impressionado com o estilo único de guitarra de Lindsey e o convidou para fazer parte da banda. Mas Lindsey se recusou a deixar Stevie para trás. Era um acordo de pacote, ambos ou nenhum. Esse ultimato levou a um dos eventos mais felizes da história do rock. Foi marcado um jantar para testar a química entre eles e os membros existentes do Fleetwood Mac. A conexão foi imediata, especialmente entre Stevie e Christine McVie. Sem sequer tocarem uma nota juntos, Stevie e Lindsey foram convidados a se juntar ao Fleetwood Mac, transformando-os de artistas em dificuldades em superestrelas globais. Do romance no ensino médio ao estrelato do rock, a jornada de Stevie e Lindsey estava prestes a tomar um rumo inesperado. Mal sabiam eles que o Fleetwood Mac estava esperando nos bastidores para mudar suas vidas para sempre.
Como a entrada no Fleetwood Mac afetou o relacionamento de Stevie e Lindsay? Vamos descobrir. A sala de ensaio, pouco iluminada, estava repleta de tensão quando Stevie Nicks e Lindsey Buckingham enfrentaram os membros do Fleetwood Mac em 1974, um momento que redefiniria suas vidas, levando-os de músicos em dificuldades a ícones da história do rock. A sala, carregada de fumaça de cigarro e cheiro de oportunidade, fervilhava de energia nervosa. Mick Fleetwood, o baterista alto e imponente que liderava a banda, havia descoberto o álbum Buckingham Nicks, por mero acaso. Ele ficou cativado pelo trabalho inovador de Lindsay na guitarra, e Nirenari, inicialmente, tentou recrutá-lo sozinho. Mas Lindsay, ferozmente leal a Stevie, insistiu que eles eram inseparáveis. Ou os dois se juntavam, ou nenhum. Essa decisão, motivada pelo amor e pela harmonia artística, alteraria para sempre o curso da música rock. Quando Stevie e Lindsay começaram a tocar, uma magia extraordinária encheu a sala. Suas vozes se misturaram perfeitamente, criando harmonias que causaram arrepios em todos os presentes. Christine McVie, a talentosa tecladista da banda, sentiu uma conexão imediata com Stevie. Era como se as últimas peças de um complexo quebra-cabeça tivessem finalmente se encaixado. A banda tomou sua decisão sem hesitar ou fazer uma audição formal. Foi um instinto, um reconhecimento inegável de um talento que exigia atenção. Para Stevie e Lindsay, esse convite foi nada menos que uma tábua de salvação. Seus sonhos estavam se esvaindo em Los Angeles, onde lutavam diariamente para sobreviver. Agora, de repente, elas estavam à beira do estrelato. Esse salto não foi apenas profissional, foi profundamente pessoal. O relacionamento de Stevie e Lindsay, já desgastado por anos de dificuldades, agora seria testado pelo brilho intenso da fama. Eles voltaram a morar juntos, determinados a fazer com que o romance e a carreira dessem certo. Quando começaram a gravar com o Fleetwood Mac, o som da banda evoluiu de forma inesperada. As técnicas inventivas de guitarra e as ideias de produção de Lindsay se misturaram sem esforço ao estilo estabelecido do grupo, enquanto a voz distinta e a composição mística de Stevie trouxeram uma nova energia à música. Músicas como Rhiannon e Landslide começaram a tomar forma, dando a entender a grandeza que estava por vir. Eles caíram na estrada, apresentando-se para multidões modestas no início. Mas à medida que a notícia sobre a nova e eletrizante formação se espalhou, seus shows começaram a atrair públicos maiores. Stevie, com seus vestidos esvoaçantes e sua presença etérea no palco, rapidamente se tornou a atração principal da banda. Seus vocais assombrosos e suas performances hipnotizantes deixavam os fãs fascinados, enquanto os solos de guitarra magistral de Lindsay os mantinham encantados. Com a fama crescente, veio a pressão cada vez maior. As incansáveis turnês, o constante escrutínio da mídia e as tentações do estilo de vida do rock começaram a prejudicar o relacionamento de Stevie e Lindsay. O próprio sucesso que eles almejavam agora ameaçava separá-los. Apesar da turbulência pessoal, sua colaboração musical permaneceu forte. No estúdio, eles se esforçavam com criatividade, criando músicas que definiriam uma era. A tensão entre eles apenas alimentou sua arte, impregnando sua música com uma intensidade crua e apaixonada. Seu trabalho árduo culminou com o lançamento do álbum auto-intitulado do Fleetwood Mac em 1975. Foi um triunfo, mostrando a nova direção da banda e a inegável química entre seus membros. Faixas como Rhiannon e Landslide subiram rapidamente nas paradas de sucesso, consolidando o lugar do Fleetwood Mac na história do rock. O sucesso do álbum disparou, assim como a fama da banda. Eles foram arrastados para um turbilhão de shows, com ingressos esgotados, entrevistas com a imprensa e fãs que os adoravam. Para Stevie e Lindsay, foi um sonho que se tornou realidade, mas também uma realidade agridoce. Os holofotes que eles desejavam agora expunham todas as fissuras de seu relacionamento. A agenda exaustiva da turnê que se seguiu levou todos aos seus limites. Os dias e as noites se confundiam e as cidades intermináveis se tornavam um pano de fundo nebuloso para suas apresentações. No palco, a química de Stevie e Lindsay era inegável, eletrizando o público noite após noite. Mas nos bastidores, o vínculo entre eles estava se desfazendo lentamente. Quando o álbum chegou ao topo das paradas, a banda enfrentou a difícil tarefa de dar continuidade ao sucesso. A pressão pesava muito sobre eles,
e as rachaduras em seus relacionamentos pessoais aumentavam. O romance de Stevie e Lindsay, que antes era um conto de fadas, agora estava por um fio. Enquanto o Fleetwood Mac atingia novos patamares, o preço da fama começou a cobrar seu preço. Nos bastidores, os relacionamentos pessoais estavam desmoronando, preparando o terreno para o álbum mais icônico e emocionalmente carregado até então. Qual música do álbum Rumors captura melhor as lutas internas da banda? Continue assistindo. Era 1976 e o Fleetwood Mac estava prestes a criar Rumors, um disco que se tornaria lendário. No entanto, nos bastidores, a banda estava se desintegrando, presa em uma tempestade de turbulências pessoais e profissionais. O enorme sucesso do álbum anterior os havia catapultado para o estrelato, mas a pressão da fama havia começado a romper seus relacionamentos. Stevie e Lindsay, antes um casal unido pelo amor e pela música, estavam se afastando. As incansáveis agendas de turnês, as tentações do estilo de vida do rock and roll e suas próprias ambições estavam criando um abismo entre eles. Quando começaram a trabalhar em Rumors, a banda se deparou com uma reviravolta irônica. Suas vidas pessoais estavam desmoronando, mas suas energias criativas estavam em alta. A mágoa, a raiva e a desilusão que estavam sentindo se tornaram o combustível para algumas das músicas mais icônicas do rock. Lindsay canalizou sua frustração em Go Your Own Way, uma faixa crua e mordaz que expôs a dor da separação. Enquanto ele cantava no estúdio, Stevie estava a poucos metros de distância, com uma expressão que misturava mágoa e determinação. O ar estava carregado de tensão, mas a música que eles estavam fazendo era inegavelmente poderosa. Stevie, que não se esquiva de expressar suas emoções, respondeu com a assombrosa Dreams. Sua voz etérea e pungente carregava o peso da história que compartilhavam. A letra, Thunder only happens when it's raining. O trovão só acontece quando está chovendo. Ecoava o amor que estava se esvaindo e a independência recém-descoberta. A música se tornaria o único single número 1 do Fleetwood Mac nos Estados Unidos. Enquanto isso, o resto da banda não estava imune ao caos. Christine e John McVie estavam em meio a um divórcio e Mick Fleetwood estava lidando com seus próprios problemas conjugais. O estúdio se transformou em um caldeirão de emoções, onde cada sessão ameaçava se transformar em um conflito. No entanto, apesar de tudo, eles perseveraram. A música que estavam criando era importante demais para ser prejudicada por seus dramas pessoais. Eles conseguiram compartimentalizar suas emoções, canalizando toda a dor e raiva para o trabalho. O resultado foi uma coleção de músicas brutalmente honestas, profundamente emotivas e musicalmente brilhantes. À medida que as linhas entre suas vidas pessoais e sua arte se tornavam mais tênues, músicas como The Chain começaram a tomar forma, refletindo os relacionamentos emaranhados dentro da banda. Apesar de suas diferenças, eles estavam unidos pela música, incapazes de se libertar, mesmo que quisessem. Criar Rumors tornou-se uma experiência catártica para a banda. Isso permitiu que eles expressassem sentimentos que não conseguiam transmitir em suas interações pessoais. A música Silver Springs, de Stevie, uma reflexão sincera sobre seu relacionamento com Lindsay, estava tão carregada de emoção que foi inicialmente deixada de fora do álbum, mas anos depois se tornou uma das favoritas dos fãs. Durante todo o processo de gravação, as interações de Stevie e Lindsay foram uma delicada dança de criatividade e conflito. Apesar das rachaduras em seu relacionamento pessoal, eles continuaram a criar magia musical juntos. Suas vozes ainda se harmonizavam perfeitamente e sua química como artistas continuava forte. O álbum levou quase um ano para ser concluído. Cada faixa foi meticulosamente elaborada em meio ao caos de suas vidas pessoais. Ao finalizarem Rumors, havia um sentimento compartilhado de que haviam criado algo realmente extraordinário. A dor e a mágoa que sofreram foram transformadas em um álbum que repercutiria em milhões de pessoas. Quando Rumors foi lançado em fevereiro de 1977, foi uma sensação instantânea. A honestidade crua e o brilhantismo musical do álbum tocaram os ouvintes de todo o mundo. Faixas como Don't Stop, Go Your Own Way e Dreams tornaram-se hinos, com os fãs dissecando as letras para entender os complexos relacionamentos da banda. No entanto, o sucesso de Rumors foi agridoce para Stevie e Lindsay.
À medida que o álbum subia nas paradas e recebia prêmios, eles eram forçados a reviver o término do namoro noite após noite no palco. Cada apresentação de Go Your Own Way se tornava uma batalha de emoções, com as letras incisivas de Lindsay e a presença desafiadora de Stevie, criando uma tensão elétrica que o público não se cansava de ouvir. Apesar do custo pessoal, Rumours solidificou o lugar do Fleetwood Mac na história do rock. O álbum venderia mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Foi um exemplo poderoso de como a dor pode ser transformada em arte e de como a beleza pode emergir do caos. Para Stevie e Lindsay, Rumours marcou o fim de seu relacionamento romântico, mas o início de uma parceria musical complexa e duradoura. Eles continuaram a criar juntos sua história compartilhada, acrescentando profundidade e intensidade às suas apresentações. O álbum se tornou a pedra angular de suas carreiras, um testemunho do que eles poderiam alcançar juntos apesar, ou talvez por causa, de seu relacionamento tumultuado. O Fleetwood Mac, uma banda sinônimo de hinos lendários do rock, não era estranho ao drama e à turbulência. Mas em 2018, o grupo enfrentou uma reviravolta chocante que deixou o setor musical e os fãs incrédulos. Lindsey Buckingham, o guitarrista de longa data da banda e sua força criativa, foi abruptamente demitido, causando uma onda de choque no mundo do rock and roll. No auge de sua carreira, o Fleetwood Mac estava se preparando para outra turnê norte-americana muito aguardada. Os ingressos estavam voando das prateleiras e a empolgação estava no ar. Mas, a portas fechadas, uma tempestade feroz estava se formando. Sem aviso prévio, a banda tomou a surpreendente decisão de continuar sua jornada sem Buckingham. Uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive o próprio guitarrista. A notícia chegou como um raio. Buckingham, cujos riffs de guitarra e composições exclusivas foram fundamentais para moldar o som icônico da banda desde a década de 1970, de repente se viu expulso do grupo que havia ajudado a alcançar o estrelato. Os motivos de sua saída foram inicialmente envoltos em mistério, deixando os fãs e os especialistas do setor especulando sobre o que poderia ter levado a uma separação tão dramática. Determinado a não cair em silêncio, Buckingham tomou uma atitude ousada. Ele entrou com uma ação judicial contra seus ex-companheiros de banda, alegando violação de dever fiduciário, contrato verbal e interferência intencional em vantagem econômica futura. No centro da disputa estava a próxima turnê, um empreendimento lucrativo do qual Buckingham alegou ter sido excluído injustamente, podendo perder milhões. À medida que o drama jurídico se desenrolava, Buckingham não lutou apenas no tribunal. Ele levou sua história ao público. Em uma série de entrevistas reveladoras, ele se abriu sobre o funcionamento interno de uma das bandas mais famosas do rock. Suas palavras pintaram um quadro de traição e frustração, não apenas por sua demissão, mas também pela forma como a situação foi tratada por seus antigos companheiros de banda. De acordo com Buckingham, o catalisador de sua saída foi nada menos que Stevie Nicks, sua ex-amante e parceira musical de longa data. Ele alegou que Nicks havia dado um ultimato à banda, ou Buckingham sai ou ela sai. Essa revelação acrescentou mais uma camada de complexidade às relações já emaranhadas dentro do Fleetwood Mac, sugerindo tensões profundas que haviam fervido sob a superfície por anos. A banda, no entanto, permaneceu em silêncio, oferecendo apenas declarações cuidadosamente redigidas que mantinham um verniz de profissionalismo. O silêncio deles só alimentou mais especulações, deixando os fãs se perguntando sobre as verdadeiras razões por trás da saída de Buckingham. Por fim, chegou-se a um acordo extrajudicial, encerrando a batalha legal. No entanto, as consequências emocionais persistiram, deixando um vazio no Fleetwood Mac, que foi profundamente sentido tanto pela banda quanto pelos fãs. Embora o grupo tenha continuado a fazer turnês com novos membros, a ausência do trabalho de guitarra e dos vocais característicos de Buckingham era inegável. Para muitos, isso marcou o fim de uma era. Em uma reviravolta surpreendente, Stevie Nicks finalmente quebrou seu silêncio em setembro de 2021, oferecendo sua perspectiva sobre a saída de Buckingham. Ela revelou que os problemas se originaram de um desentendimento sobre a programação da turnê. Buckingham havia solicitado um adiamento para promover seu trabalho solo, uma proposta que não agradou Nicks, que estava determinada a manter as datas planejadas. Mas o ponto de inflexão, segundo Nicks, ocorreu no evento Music Cares Person of the Year,
quando ela acusou Buckingham de se comportar de forma desrespeitosa durante seu discurso de aceitação. O suposto sorriso e os gestos de desdém de Buckingham foram a gota d'água, levando Nix a fazer uma escolha difícil sobre seu relacionamento profissional. Nix foi rápida em esclarecer que não havia orquestrado a demissão de Buckingham. Em vez disso, ela enquadrou sua decisão como uma necessidade de se afastar do que considerava uma situação tóxica, enfatizando a importância de manter limites pessoais, mesmo no intenso mundo do estrelato do rock. Poucas histórias de amor na história do rock cativaram o público como o relacionamento apaixonado e tumultuado entre Lindsey Buckingham e Stevie Nicks. O intenso romance, a parceria criativa e a eventual separação alimentaram algumas das músicas mais icônicas do Fleetwood Mac, transformando sua saga pessoal em um capítulo lendário da música. Com o passar do tempo, uma pergunta persiste. O que acontece quando a música desaparece? Mas as emoções permanecem. Em uma entrevista sincera que reacendeu o interesse pelo passado histórico da banda, Buckingham revelou que acredita que Nicks ainda pode sentir algo por ele. Essa revelação, compartilhada com um misto de nostalgia e curiosidade, mais uma vez lançou os holofotes sobre uma das sagas mais duradouras do rock. Com suas palavras, Buckingham pintou um quadro de um relacionamento congelado no tempo, preservado pela própria música que documentou sua ascensão e queda. Refletindo sobre seus sentimentos por Nicks, Buckingham se abriu sobre uma época em que o vínculo entre eles permaneceu forte, mesmo após o rompimento inicial. Sua confissão ofereceu um raro vislumbre do complexo cenário emocional pelo qual os dois músicos passaram ao longo de suas carreiras. A especulação de Buckingham sobre a possível reciprocidade de Nicks acrescentou uma camada intrigante à já intrincada história dos dois. O ponto central das reflexões de Buckingham foi a criação de Rumours, a obra-prima do Fleetwood Mac e uma crônica pungente da turbulência interpessoal da banda. Ele sugeriu que as circunstâncias únicas que envolveram a produção do álbum podem ter prejudicado sua capacidade de processar totalmente a separação. O estúdio se tornou uma panela de pressão para suas emoções cruas, com cada música capturando os sentimentos conflitantes que eles lutavam para expressar. Buckingham descreveu a experiência surreal de trabalhar ao lado de Nicks durante esse período, em que seus deveres profissionais exigiam que eles suprimissem sua dor pessoal. Essa supressão emocional, segundo ele, pode tê-los impedido de encontrar o fechamento necessário para seguir em frente completamente. No entanto, apesar da dor no coração, eles conseguiram criar músicas atemporais, um testemunho de sua resiliência e dedicação. As reflexões do guitarrista nos lembram da faca de dois gumes, que é a inspiração artística. A mesma dor que alimentou a criatividade deles também parecia prendê-los em um limbo emocional, dificultando o abandono total do passado. Esse entrelaçamento de angústia pessoal e sucesso profissional é um tema recorrente na história do rock, mas raramente foi articulado com tanta vulnerabilidade. Ao revisitar a história que compartilhavam, Buckingham falou sobre os diferentes caminhos que suas vidas tomaram após a separação. Enquanto ele reencontrou o amor e começou uma família, Nicks se dedicou inteiramente à carreira musical. Essa divergência, segundo Buckingham, pode ter influenciado os sentimentos persistentes entre eles. No mundo em constante mudança da música rock, poucas bandas têm uma história tão convincente quanto a do Fleetwood Mac. Agora, com novos rumores de uma reunião, um novo capítulo pode estar prestes a se revelar. No centro dessa especulação está Lindsey Buckingham, o ex-guitarrista e gênio da composição, cuja saída inesperada em 2018 deixou os fãs atordoados e o mundo da música abalado. A possibilidade de uma reunião começou a tomar forma após um evento trágico em 2020, o falecimento de Peter Green, o fundador original do Fleetwood Mac. Na esteira dessa perda, Mick Fleetwood, o lendário baterista da banda, entrou em contato com Buckingham, quebrando anos de silêncio. Esse ramo de oliveira, estendido em meio à dor compartilhada, pareceu superar uma divisão que muitos pensavam ser impossível de consertar, marcando um momento significativo na tumultuada história da banda. Foram duas lendas do rock, antes afastadas por mal-entendidos e anos de tensão, encontrando um ponto em comum em seu respeito por um amigo morto. A conversa deles, tingida de tristeza, sugeriu uma reconciliação e abriu a porta para um futuro do qual muitos haviam desistido. Foi um momento que sugeriu que velhas feridas poderiam finalmente começar a cicatrizar. À medida que a notícia de sua conexão renovada se espalhou,
os fãs e as pessoas de dentro não puderam deixar de especular. Seria esse o primeiro passo para uma reunião do Fleetwood Mac? A ideia de reunir a formação clássica no palco deixou o mundo da música em polvorosa, reacendendo a esperança de um capítulo final na carreira histórica da banda. O próprio Mick Fleetwood colocou lenha na fogueira, insinuando a possibilidade de uma turnê de despedida. A ideia do Fleetwood Mac embarcar em uma última grande aventura cativou os fãs do mundo todo. Para muitos, representava uma chance rara de testemunhar a história do rock em formação. Uma oportunidade final de ver uma das maiores bandas de todos os tempos em sua melhor forma. Lindsey Buckingham também parecia aberto à ideia. Em entrevistas, ele falou sobre sua disposição de deixar o passado para trás em nome da música que criaram juntos. Suas palavras pintaram a imagem de um homem disposto a seguir em frente, concentrando-se no legado do Fleetwood Mac, em vez dos conflitos pessoais que os separaram. No entanto, o caminho para a reunião não está livre de obstáculos. As complexas relações dentro do Fleetwood Mac, especialmente entre Buckingham e Stevie Nicks, continuam sendo um desafio significativo. A história deles, marcada por um romance apaixonado, parceria criativa e eventual desentendimento, tem sido um elemento definidor da história da banda há décadas. Qualquer reunião precisaria lidar com essas complexidades emocionais. Para aumentar a tensão, há o fato de que Buckingham e Nicks tiveram pouco contato nos últimos anos. O silêncio entre eles diz muito, revelando a profundidade de seu distanciamento. Para preencher essa lacuna, seria necessário não apenas uma reconciliação profissional, mas também uma reconciliação pessoal. Apesar desses desafios, a possibilidade de uma reunião do Fleetwood Mac continua a intrigar. Para os membros da banda, poderia ser uma chance de recuperar seu legado compartilhado e lembrar ao mundo a magia que um dia criaram juntos. Para os fãs, é uma oportunidade de reviver a trilha sonora de suas vidas e experimentar a energia eletrizante do Fleetwood Mac uma última vez. Uma possível reunião também levanta questões interessantes sobre o setor musical e o papel da nostalgia. Em uma época em que muitas bandas de rock clássico embarcaram em turnês de despedida, o retorno do Fleetwood Mac seria mais do que apenas outra viagem nostálgica. Dada a história dramática da banda e a partida repentina de Buckingham, uma reunião seria um verdadeiro evento, um momento de redenção do rock and roll. Entretanto, é importante lembrar que uma reunião neste momento continua sendo especulativa. Embora a reconciliação entre Fleetwood e Buckingham seja um sinal de esperança, muitas peças precisam se juntar para que uma reunião completa se torne realidade. A disposição de todos os membros da banda em participar, a resolução de conflitos passados e os aspectos práticos da organização de uma grande turnê são obstáculos que precisam ser superados. O falecimento de Christine McVie em 2022 acrescenta outra camada de complexidade a essas discussões. Sua ausência será profundamente sentida, tanto musical quanto emocionalmente. Qualquer possível turnê precisaria encontrar uma maneira de honrar sua memória e, ao mesmo tempo, permitir que a banda siga em frente. Enquanto a possibilidade de uma reunião paira no ar, os membros do Fleetwood Mac não ficaram parados. Como suas fascinantes jornadas solo definiram suas vidas além da banda? Vamos descobrir. Quando a história icônica do Fleetwood Mac parecia ter se encerrado, isso não silenciou a música. Simplesmente preparou o terreno para uma nova era de criatividade e triunfo pessoal para seus lendários integrantes. Suas carreiras solo revelam uma tapeçaria vívida de artistas liberados, cada um explorando suas visões musicais exclusivas, sem as restrições da dinâmica de uma banda. Na vanguarda dessa revolução solo está Stevie Nicks, a mística cantora cuja voz assombrosa e letras poéticas se tornaram sinônimo de realeza do rock. Em 1981, Nicks entrou corajosamente no centro das atenções com seu primeiro álbum solo, Belladonna, marcando o início de uma jornada notável que se estenderia por décadas e renderia um tesouro de joias musicais. A discografia solo de Nicks é como um mapa de sua evolução artística. Desde a poderosa Edge of Seventeen até a terna Leather and Lace, suas músicas continuam a cativar o público e a mostrar sua inigualável capacidade de contar histórias. O que é particularmente intrigante é como Nicks inicialmente hesitou em seguir uma carreira solo. Certa vez, ela admitiu que não estava nem um pouco interessada em ter uma carreira solo antes de 1981.
o que ilustra como os caminhos artísticos muitas vezes se desdobram de maneiras inesperadas. A maior conquista de Nyx veio em 2019, quando ela foi introduzida no Rock and Roll Hall of Fame como artista solo, o que a tornou a primeira mulher a conquistar essa honra 2 vezes. Esse momento histórico destacou sua influência duradoura no setor musical, tanto como integrante do Fleetwood Mac, quanto como artista individual. Mas Nyx não se contentou em descansar sobre os louros. Nos últimos anos, ela colaborou com artistas contemporâneos como Miley Cyrus, superando as divisões geracionais e provando sua contínua relevância no cenário musical atual. Sua turnê de 2021, com apresentações em locais icônicos como o Hollywood Bowl, demonstrou que ela continua no topo de sua carreira, mesmo depois de décadas. Enquanto Nyx se destacava como artista solo, seus companheiros de banda estavam traçando seus próprios caminhos. Christine McVie, a tecladista e vocalista cheia de alma, também embarcou em uma jornada solo, lançando seu álbum auto-intitulado em 1984 e outro em 2004. Esses trabalhos permitiram que os fãs conhecessem o estilo característico de composição de McVie sob uma nova luz. Sua colaboração com Lindsey Buckingham em um álbum de duetos em 2017 provou ainda mais que a centelha criativa entre os membros do Fleetwood Mac poderia florescer além da banda. Tragicamente, a história de Christine McVie chegou ao fim em novembro de 2022. Seu falecimento, aos 79 anos de idade, causou comoção no mundo da música. O Fleetwood Mac homenageou sua companheira de banda, única, especial e talentosa além da medida. E o Grammy Awards de 2023 apresentou um tributo comovente com Mick Fleetwood, Sheryl Crow e Bonnie Raitt, interpretando sua música Songbird, um lembrete comovente de seu legado duradouro. John McVie, a batida constante do coração da seção rítmica do Fleetwood Mac, tomou um caminho diferente após o auge da banda. Sua história é uma história de triunfo pessoal sobre a adversidade. Sóbrio desde 1987, após um susto com sua saúde, a vida de McVie é um testemunho de resiliência e redenção. Sua batalha contra o câncer de cólon e sua recuperação em 2013 acrescentam outra camada à sua narrativa inspiradora. Hoje, McVie leva uma vida mais tranquila, entregando-se à sua paixão por velejar e adotando um ritmo mais lento. E há também Mick Fleetwood, a figura imponente cujo nome estampa a banda. Sua vida pós-Fleetwood Mac reflete seus interesses diversos e seu espírito empreendedor. Desde o lançamento de música solo até se tornar o rosto da marca Pleasing de Harry Styles, Fleetwood mostrou que há muitas maneiras de ser uma lenda do rock. Seus empreendimentos no ramo de vinhos e seu restaurante, Fleetwood's on Front St. em Maui, foram afetados pelos incêndios florestais de 2023 que danificaram seu restaurante. Mas a resiliência de Fleetwood permanece inabalável. Essas jornadas individuais, embora distintas, estão entrelaçadas pelo fio dourado do legado do Fleetwood Mac. A carreira solo e os empreendimentos pessoais de cada membro acrescentaram novas dimensões às suas personalidades artísticas, permitindo que os fãs os apreciem não apenas como partes de uma banda lendária, mas como indivíduos multifacetados com histórias únicas para contar. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, clique no botão curtir, deixe comentários agradáveis e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo interessante. Confira outro vídeo interessante clicando no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo.